noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus continue entre nós. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos na primeira segunda-feira de abril. Abril, que é um mês muito especial no movimento espírita. Nós temos, em primeiro lugar, no dia 18 de abril de 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos e, com isso, o marco inicial da doutrina espírita, que aconteceu em abril. E por isso mesmo, essa data no Brasil, ela foi oficializada, como sendo o Dia Nacional do Espiritismo. Para aqueles que não sabem, nós temos o dia 18 de abril agora como não é um feriado, que a gente tem que trabalhar, mas está aí uma data comemorativa, sancionada como sendo o Dia Nacional do Espiritismo. Em abril aconteceram várias coisas marcantes no movimento espírita. No dia 1º de abril de 1858, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós podemos considerar o primeiro centro espírita do mundo. No dia 2 de abril, nasceu Chico Xavier, 1910, e no dia 2 de abril também foi sepultado Allan Kardec, que desencarnou no dia 31 de março de 1869, mas foi sepultado apenas no dia 2 de abril. Nós tivemos a desencarnação de Bezerra de Menezes, uma personalidade espírita que contribuiu muito com o movimento de unificação no movimento espírita brasileiro. Nós tivemos também em abril a desencarnação de Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec. Nós tivemos a publicação em 1864, no dia 15 de abril, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então foram várias datas marcantes no mês de abril no movimento espírita. E uma delas, para nós brasileiros, para nós mineiros, o dia 2 de abril de 1910, o nascimento do médium Chico Xavier, que contribuiu sem dúvida alguma muito com a doutrina espírita, com a publicação de mais de 400 livros psicografados por ele, e contribuiu muito com o movimento espírita. E nessa noite nós teremos a alegria de receber nosso irmão, trabalhador dessa casa, o Carlos Gomes, que vai nos relembrar um pouco da vida de Chico Xavier. Em uma hora não dá para falar tudo sobre a vida do Chico, Carlos? Mas lembrando alguns principais momentos da vida do Chico para nos servir de inspiração para as nossas vidas. Então, agradecendo já pela presença de todos, nós vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, para simplesmente agradecer por estarmos aqui, por termos aberto os nossos olhos no período da manhã, por termos respirado o ar puro e poder nos levantar para realizar as nossas atividades do dia, para trabalhar, enquanto tantos irmãos nossos nem isso podem fazer. Muitos acamados, doentes, impossibilitados de se levantar. Que possamos agradecer a Deus por essa dádiva, por estarmos com saúde, por podermos nos locomover e por estarmos aqui, termos escolhido estar aqui nesses minutos para refletirmos um pouco mais sobre as importantes lições trazidas por Jesus, trazidas pela doutrina espírita. Que o nosso irmão Carlos possa ser inspirado pela espiritualidade para nos trazer as reflexões que tanto precisamos ouvir na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite. Boa noite. Gostaria de incluir nas efemérides que o Luiz nos trouxe
que no dia 3 de abril de 1923 foi inaugurado em Itajubá o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que hoje está fazendo 100 anos. Ontem estivemos lá, né, nas comemorações, e isso é de grande importância para a nossa cidade, uma casa que se mantém aberta há 100 anos. Também chegaremos lá, né, a casa. Estaremos vendo, né, as comemorações de algum lugar, ou presentes em espírito, já que não existe morte para o espiritismo. Cada um de nós é muito importante para Deus, por isso estamos aqui. E cada um de nós deixa um legado quando precisa partir, deixar o corpo de carne, e todos nós seremos lembrados pelo que aqui deixamos, pelo que aqui fizemos. E muitos de nós somos inspiração para outras pessoas, né? Principalmente os familiares, os amigos, mas todos estão nos observando. Cada um de nós é um livro que está sendo lido. E no dia de hoje vamos falar de uma pessoa que escreveu mais de 400 livros, mas o livro mais importante que ele escreveu foi a sua própria vida, a sua própria história, que devemos sempre recordar para não deixá-lo morrer. Porque Francisco Cândido Xavier é uma pessoa tão ímpar que um dia vamos duvidar que ele tenha existido, né? Pela a sua história, né? Por tudo que ele representa como ser humano. Independente de religião, ele é o ser humano que todos estamos nos encaminhando para sermos também. Então, vamos, como o Luiz disse, vamos recordar alguns pontos e vamos nos identificando com a sua história. Então, tudo começa no dia 2 de abril de 1910, quando nasce Francisco de Paula Cândido Xavier, que foi seu primeiro nome, na cidade de Pedro Leopoldo, no nosso estado de Minas Gerais. Sua mãe, Maria João de Deus, né, doméstica, lavadeira. Seu pai, João Cândido Xavier, operário, e esta é a casa simples onde ele nasceu. Então, os bons espíritos nascem em casas simples, em famílias simples, para nos lembrar, desde o seu nascimento, que a simplicidade nos faz grandes. Essa cidade, ela é um nome, né? É uma homenagem a um sergipano que foi responsável pelo prolongamento da linha de ferro central do Brasil. E ela foi criada, né, como distrito em 1901, com 1000 habitantes. Então, Chico Xavier nasce 9 anos depois, não deve ter aumentado muito, né? Então, uma cidade, ainda nem era cidade, né? Um distrito, só em 24 que passa a ser município. Então, vamos imaginar, né? Uma criança pobre, de um lar simples, uma cidade bem pequena, embora próxima de Belo Horizonte. Então, algumas fotos que deveria ser, né? A estação de trem, que existe até hoje lá, né? Ela foi reformada, mas ainda existe. E ao lado ali, algumas casinhas e o meio de transporte, né? O Uber da época, ali aguardando as pessoas chegarem, né? na estação. Aqui a rua principal, a prefeitura ali ao lado, para começarmos essa história. 5 anos depois do seu nascimento, a sua mãe desencarna e deixa 9 filhos, que à época era comum ter muitos filhos, né? Hoje todo mundo fala, 9 filhos. E o pai, sem condições de criá-los, distribui 6 deles entre padrinhos, amigos, vizinhos, inclusive Francisco Cândido Xavier. Depois, 4 anos depois, seu pai se casa novamente, na Cidade Batista, né? Reúne os filhos novamente e tem mais 6 filhos, né? Então estamos aí falando de uma família de 15 crianças, é o sonho de toda mulher, né? Ter todas as crianças
à sua volta para aprender. Não, Jesus. Tem uma que vale por 15. Para amar. Né? Temos que pensar nisso. Se cada filho estimula o nosso amor, imagine 15. Né? Quanto amor essa mãe tem que dar ao filho ou ao pai. Estão todos aí. Né? Cadê o Chico? O Chico é o terceiro ali do lado do seu pai. Olha lá, o pai, a mãe, né? O pai de chapéu, com uma criança no colo, a mãe também com uma criança no colo, o Chico de gravatinha borboleta ao lado, e os irmãos todos. Né? Sempre tinha um no colo, né? Porque era anual. Na vida profissional, ele só estudou até a 4ª série primária, e veja, aos 8 anos de idade já foi trabalhar numa fábrica de tecidos. Né? Olha o horário, de 3 da tarde às 2 da manhã, e no outro dia pela manhã ele tinha que estudar. Né? Ele estava estudando na escola. Né? Aí ali, aquele, né, fios, o que ficava no ar lá, né, do tecido que estava fazendo mal, né, para os pulmões, ele teve que sair, mais à frente ele foi trabalhar no armazém. Depois ele conseguiu ir, né, trabalhar numa fazenda modelo do Ministério da Agricultura, ainda na mesma cidade. Depois continua em Uberaba, para onde se mudou em 1959. Aí ele foi datilógrafo até a sua desencarnação. Então ele aqui no armazém, né, trabalhando, a fábrica de tecidos, onde ele trabalhou. E aqui a fazenda modelo, lá em Pedro Leopoldo, que existe até hoje. E do lado de cá o meio de transporte também, como é que ele ia trabalhar, às vezes ele ia a pé. Agora imagina ele saindo à noite, passando por essa estrada, sozinho, a pé, né? Para ver como é que era a história desse homem. E aqui ele como datilógrafo. Aqui um parênteses para explicar aos jovens o que é um datilógrafo. É aquele trabalho que trabalhava com máquina de datilografia, né, onde tem um teclado, né, na mesma composição de um notebook, mas com teclas duras que tinham que fazer força, né, para datilografar. Colocava-se um papel aqui no cilindro e à medida que ia, né, teclando e imprimindo, né, ao mesmo tempo, né, porque aqui tinha uma fita vermelha e preta, aos saudosistas vão lembrar disso. Quando, né, ia datilografando aqui, ia já imprimindo na folha. Né? Eu passei por isso. Oi? E se errasse, tinha que fazer tudo de novo. E eu passei por isso também. Né? Aos 13 anos eu tinha um diploma de datilógrafo, né? Era um orgulho para ela. E quando a gente ia fazer, olha lá, as pessoas se revelando que estão aqui há bem tempo. Luiz nem conhece. Conheço. Conheço sim. E quando a gente ia fazer concurso, né, quem conseguisse ser mais rápido e ter menos erros, copiando um pequeno texto, é quem passava na prova. Né? Eu trabalhei dos 15 aos 18 como datilógrafo. Né? E aí depois vem as máquinas mais leves, a elétrica. Né? Quem já datilografou pode dizer que tem alguma coisa em comum com o Chico Xavier, pelo menos isso. Né? Agora, só que Chico Xavier tem um problema grave de vista. Né? Então ficar ali forçando, olhando ali o que ele estava escrevendo, já começou um sacrifício aí. Então a vida de uma pessoa como outra qualquer. Né? Nasceu em Pedro Leopoldo, foi trabalhar, né? Aposentou-se e desencarnou aos 92 anos. Essa é a história de Chico Xavier. Né? Mas a história, como diz Pierre Weil, né, no seu livro Normose, é a normalidade. Isso aqui é o que todo mundo faz. Né? Cresce, trabalha, ganha dinheiro, morre. Mas ele não ficou só na normose. Vamos ver o Chico médium. Aos 17 anos, a sua irmã, ela teve, né, uma situação de obsessão grave e foi chamado um casal, né, que quando se procura ajuda em todos os lugares não encontra, alguém lembra que tem alguém espírito que poderia
dar uma resposta. E esse casal morava numa cidade próxima, o casal Perácio, e ali eles percebem a mediunidade de Chico Xavier, que nem sabia o que era mediunidade, embora ele já visse sua mãe e outros espíritos desde 4 anos de idade, mas não sabia o que era, né? E nessa reunião que houve lá para ajudar a sua irmã, a sua mãe se manifestou na médium, né, Carmen Perácio, e deu uma comunicação para cada filho, né? E a do Chico foi essa. Tinha ali o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo sobre a mesa, que eles levaram, estavam fazendo todo um estudo, e ela diz: meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente, porque quando o seu pai casou-se novamente, ela parou de aparecer para ele. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz, estude-os, cumpra os seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. E assim aconteceu. Essa mensagem não foi só para Chico, é para todos nós. Então, quando a gente tem contato com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, são 2 tesouros de luz que devemos estudá-los, né? Porque assim como Chico Xavier, nós também viemos cumprir deveres, não favores, deveres. É nosso dever, nós que conhecemos o Espiritismo de alguma forma, e quem está aqui pela primeira vez já está comprometido, né? Só de entrar aqui, ou quem está assistindo, porque já conhece. Existe o Espiritismo, existem esses livros, e eles vão nos abrir, né, o véu para enxergar o que é espiritualidade, o que é a verdadeira vida e o que é o que se chama morte. E abrir a partir daí novos caminhos para Chico Xavier e para todos nós que um dia tivemos acesso a esses livros ou entramos numa casa espírita. Por isso que comemorar 100 anos de uma casa espírita é motivo de festa, sim, muita alegria, porque quantos entraram naquela casa espírita nesses 100 anos, né, para ter a resposta que procuraram, às vezes, por milênios. O Espiritismo vem dar essa resposta para nós. Então está aí ele em seu trabalho, e quando nós, né, temos acesso a esses livros e outras pessoas também querem estudar, nós queremos formar um grupo de estudo para futuramente um centro espírita. E não foi diferente. Houve uma reunião, logo do lado onde ele trabalhava na venda, está acabando agora. E toda a primeira reunião de espíritas, né, as pessoas ficam muito deslumbradas, né? Nós falamos aqui dos nossos 29 anos, né? A Tânia falou da primeira reunião, todo mundo animado, vamos abrir um centro, né? Como vai ser? Então não é diferente, né, quando as pessoas se reúnem. E sempre tem aquele mais empolgado, né? Fala, vamos sim, né? Eu vou ser o presidente, você, Chico, vai ser o secretário, amanhã a gente já começa, né? Foi aquela alegria, fez uma ata, todo mundo assinou, foi todo mundo dormir feliz. Aí no outro dia volta esse senhor importante da cidade, discretamente, falando para o Chico, né? Você sabe, né? Sou de família católica, né? Cidade pequena, né? Eu tenho meus deveres sociais, né? Sou uma pessoa conhecida aqui, uma pessoa importante. Aquele entusiasmo era efeito do vinho. Né? Não posso aceitar o cargo de presidente. Né? Primeira, né, aprendizado para o Chico. O Chico respondeu assim, nossa, mas eu sou só o secretário. Né? Aí ele respondeu, veja aí o que você pode fazer. Então assim começa também no centro espírita, né? Às vezes fica na mão de uma pessoa resolver o que dá para fazer. A espiritualidade nunca nos abandona. Aí o irmão dele foi o primeiro presidente e começou na casa dele, né, as reuniões, até que em 1950 eles conseguem inaugurar a sede. Aí não é diferente do nosso aqui, né? Vai um tempo, consegue construir, né? Está lá a placa até hoje. Hoje, né, ele já foi reformado.
né? Luiz Gonzaga, teve Leopoldo, e aqui por dentro, como que é, que não é diferente de nenhum outro centro espírita, né? Um dia nesse centro chega uma mãe, agora algumas histórias que acontecem com o médico, com 4 filhas obsediadas daquela obsessão de subjugação, né, onde elas tiveram até que ser amarradas, e o José Cândido Xavier que auxiliava o Chico, né, nos processos de desobsessão. Só que ele precisou viajar justamente quando chegaram essas moças. E na cidade pequena, todo mundo sabia quando chegava alguém, chegou alguém de fora, né, um experimentado doutrinador de espírito das trevas. Olha só o título desse senhor que chegou, São Manuel. E ele só lhe pedia para o seu Manuel, nesse dia, estar junto com o Chico para auxiliá-lo, né? E ele já chegou com uma Bíblia bem grande, né, debaixo do braço. E começou a reunião, houve a manifestação do espírito dirigente daquela noite e fala, né, olha, quando um espírito infeliz, né, se comunicar, né, seja firme, aplique o Evangelho com veemência. E o Senhor, né, todo cheio de si, claro, né, pode deixar que assim que eu farei, né, sua ordem será obedecida. E os espíritos se manifestaram. Quando se manifesta a primeira entidade, né, ele pegou aquela Bíblia, tacou várias vezes na cabeça do Chico, gritando, tome Evangelho, tome Evangelho. Essa era a veemência. Aí a questão da interpretação, né, Sibeli? A questão de ler e não interpretar passa por aqui, ó. Dá o Evangelho com veemência, é bater na cabeça dele. Não ficou nenhum obsessor ali, que nessa hora eles correm, né? E o Chico, coitado, sofreu uma torção no pescoço com 6 dias de cama, né, para curar o torcicolo. Mas não perdeu o bom humor, né? Ele sempre afirmava, quando lembrava dessa situação, né, que foi uma das poucas pessoas do mundo a tomar uma surra de Bíblia. Né? Olha, ele era tão evangelizado que para ele foi uma bênção, né, tomar essa surra. E hoje em dia tem muita gente precisando. Então parece cômico, mas é trágico. Aí entra a importância, né? Vamos em tudo tirar o nosso aprendizado. Quando se vai trabalhar numa reunião espírita, é preciso passar por o que a gente chama de um curso, né? De uma orientação, para saber o que se está fazendo lá dentro, qual é o objetivo dos médios, do doutrinador, do dialogador, porque é todo um estudo para isso, né? A seriedade, né? A dedicação, né? É muito delicada a questão de se trabalhar com um atendimento fraterno aos invisíveis, né? E não é brincadeira. Então o médium tem uma série de responsabilidades, né? Por isso que, embora muita gente queira trabalhar mediunicamente, há uma certa seleção, porque não basta entrar na sala e esperar o espírito se comunicar. Fora, antes de chegar numa sala mediúnica, é que tudo começa. Então o médium tem que ter uma vida o mais exemplar possível, porque ele é observado pelos encarnados e pelos desencarnados. E, infelizmente, o movimento espírita carece de pessoas sérias que queiram trabalhar seriamente num trabalho mediúnico. Pleno 2023. A luta continuava. Agora vamos ver a parte humana de Chico Xavier, que às vezes a gente endeusa muito, achando que ele é santo, que ele não se aborrecia, que estava tudo bem, né? Não é bem assim, ele é imperfeito como nós, né? Tem tristeza, olha só. Trabalhos, dificuldades e incompreensões. Aí todo espírita passa por isso. E uma noite, né, ele começou a pensar consigo mesmo, né, logo, principalmente no início, se valia a pena continuar, né? Por que dedicar-se à mediunidade se Jesus estivera no mundo, foi ensinando e não foi compreendido? Porque eu, Chico Xavier, aqui, né, dessa cidadela, vou conseguir auxiliar alguém, né? Nesse momento, a sua mãe lhe aparece e pede que ele abra o Novo Testamento.
e tem sempre uma resposta para nossas dúvidas, outro ensinamento para todos nós. Na hora da dificuldade, na hora do aperto, abra um livro do Evangelho ou abra uma Bíblia. Ali a gente vai ter um livro de mensagens, ali vai ter uma resposta para clarear os nossos pensamentos. E nem sempre a gente faz assim, né? Como aconteceu também com Gesiel no início do livro Paulo e Estevão. Eles estavam passando a família por uma situação difícil e ele sugere ao pai para abrir ali um pergaminho e ver na Torá o que eles precisavam ouvir naquele momento. E sempre vem. Olha o que veio para Chico. Atos dos Apóstolos, versículo 1, capítulo 1. No primeiro livro, Teófilo, relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Aí a mãe vai explicar. Reparou, meu filho? Pela narração dos apóstolos, ficamos sabendo que o Evangelho relata as maravilhas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aprendamos a cooperar com Ele, porque ainda estamos muito longe da conclusão do reino de Deus na terra, e nosso Senhor está construindo e nos contratando para ajudar nessa empreitada. Então serve para todos nós também. Deus precisa de nós para que esse mundo se transforme num mundo de regeneração. Tanto o Espírita fala, né? O mundo vai mudar para um mundo de regeneração. Não é que Jesus, né, o Deus, vai fazer um outro mundo. Nós estamos construindo um mundo de regeneração, cada um dando a sua contribuição. E ele é feito de dentro para fora. Na nossa mudança interior, eu me torno uma pessoa menos pior para oferecer ao mundo. E se cada um fizer isso, aparece o mundo de regeneração que tanto esperamos. Está ele aqui pensando, triste, conversando lá com a Roseira, né? O que fazer da vida? Continuavam os obstáculos, né? Ele orava, e como eram muitos os problemas, ele começou a fazer uma oração muito longa, né? Pedindo para Deus ajudar nisso, ajudar naquilo, e pedindo. Eu fiz 40 minutos de oração, né? Na cama. Quem aparece? Mãe até depois de morte, né? Aparece a mãe de novo para orientar e fala: meu filho, faça suas orações, entretanto não será por muito falar que você será atendido. Você sabe que Jesus também pede alguma coisa de nós. Olha outro aprendizado para nós. Sim, nosso Senhor recomenda-nos humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade, amor ao próximo, no cumprimento de nossos deveres. De novo, dever. Não fazemos favor para ninguém. Tudo é nossa obrigação, né? De ser humilde, de ter paciência, de ter fé, bom ânimo, caridade, sempre o outro, amor. Com isso tudo fazendo, vamos aprender o que é o amor, né? Estaremos cumprindo o que viemos fazer aqui. Qual o objetivo da reencarnação? Aprender a amar, né? Quem aprendeu morre. A gente está aqui para isso. Então a gente vai para um lugar melhor. Quer ir para um lugar melhor? Aprenda a amar. Simples assim, né? Façamos o que Jesus nos pede e Ele fará por nós o que lhe pedimos. Então sempre vem a mim, né? Me dê isso, me dê aquilo, né? E eu não contribuo com nada, eu não retribuo a tudo, né? Olha a nossa vida, né? Luiz falou aqui no início, estamos com saúde, né? Estamos com os nossos sentidos funcionando, né? Temos uma família, estamos entre amigos, somos ricos. E do que estamos reclamando? Porque queremos mais, queremos mais, queremos mais. Mas qual é o meu tributo por tudo isso? Né? Então Chico, recebendo a lição, aprendeu que orar não é falar e mover os lábios indefinidamente. Oração, em primeiro lugar, sentimento. Se eu não coloco o sentimento nas palavras, não é uma oração.
é só uma recitação, né, de uma oração. E começaram os trabalhos de psicografia. Ele lança em 1932 o livro Parnaso de Além Túmulo, né, onde os poetas, né, que escreviam sonetos, que são os mais difíceis, vieram através da sua psicografia e ele publicou, né, em 1932 e foi, né, chamou a atenção principalmente dos literatos, né, da Academia de Belo Horizonte. Então, ele foi lançado e a igreja, claro, né, psicografado, ela tinha que criticar. Tinha um padre que tinha o seu jornal, qual o nome do jornal? O Lutador. Né? Então já ia lutar contra o espiritismo. E escreveu ali áspera crítica, condenando o livro e o médium. Um médium de 22 anos. Né? Então imagina, uma pessoa de 22 anos em 1932. Né? Recebendo toda essa crítica, sem saber até porque ele estava iniciando, né? Iniciou com 17 anos, estava começando a entender o espiritismo, o que era isso que acontecia com ele, que ele recebia informações dos mortos, né? Para escrever, para falar, ver. Então tudo era muito novo para ele. Então quando ele aceita lançar, né, o seu primeiro livro, só vem crítica, e críticas assim mordazes, né? Que fez com que ele, como todo ser humano, ficasse ressentido com isso. E na crítica dizia que o Chico devia ter pele de rinoceronte, né, para caber tantos espíritos ali dentro, que foram os espíritos que, né, trouxeram os poemas. Né? E comentários irônicos, acusações gratuitas. Né? Ele se sentiu chocado e foi deitar. De novo conversando consigo mesmo. Então a luta era aquela, será que valia a pena ser médium? Ficar exposto ao juízo dos outros, né? Então veja como que ele, né, como humano, estava se questionando na sua mediunidade, porque humano, né? Quem gostaria de estar na pele dele? Uma cidade pequena, todo mundo apontando o dedo na rua, olha lá o louco, né? Olha lá o que conversa com o demônio. Como é que é isso? Né? Sofrendo preconceito o tempo inteiro até dentro da família. Hoje a gente ainda sofre, mas não tanto quanto ele, naquela época que estava exposto. Né? E o seu mentor, Emmanuel, sempre o orientando, aparece e diz: não vejo razão para solenizar este assunto. E aí ele responde: veja o senhor, o padre diz que tem pele de rinoceronte. Né? Olha o filho chorando para o pai. Se não tem, precisa ter, porque se você quiser cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre com qualquer alfinetada e não lhe seria possível a viagem da mediunidade nos caminhos do mundo. Então ele veio para fazer uma viagem na mediunidade, para deixar tudo o que nos deixou. Temos a nossa dignidade. É difícil viver com desrespeito público. Ele está justificando. Estava querendo sair da missão. E aí Emmanuel, que não dava folga, escute, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, você está esperando uma carruagem para viver entre os homens? Serve para nós também. Nós não queremos sofrer, né? Ninguém quer sofrer. E olha que a gente tem motivo para. Imagine Jesus, por que ele teve que sofrer e passar por aquilo tudo? E essa semana nossos irmãos da Igreja Católica vão recordar para a gente o seu sofrimento, né? Para nós espírita, falamos de um outro sofrimento, né? Mais em vida do que na morte. Aí o rapazinho pensando em desistir. Você pensou se Chico Xavier tivesse desistido da missão? O que aconteceria? Não teríamos mediunidade no Brasil? Não? Não, Teríamos? seria mais difícil. Mais difícil? Mais difícil. Teria um Ensinou outro? muito. Será que teria outro?
Aqui, uma outra passagem de uma pessoa humana. Vamos nos identificar com isso aqui. Ele foi trabalhar no domingo, né? Coisa que a gente também faz. Né? Vai de manhã, trabalhando, 7 horas da manhã, né? Vai dar aula de onde fez, passa em frente a um bar, né? E 7 horas da manhã viu um grupo de jovens lá jogando bilhar. Coisa que até hoje a gente pode ver, né? Para que nem dormir. Aí vai almoçar, meio-dia, os jovens estão lá. Né? Depois da tarde vai jantar, os jovens continuam lá no bar. Acaba o serviço 10 horas da noite, ele passa em frente ao bar, os jovens estão lá ainda, né? Jogando bilhar, né? Tomando sua cerveja. E ele pensa como todos nós pensaríamos: meu Deus do céu, será possível? Né? Tem tanto trabalho, não me sobra tempo para nada, e esses moços ficam o dia inteiro aqui com esse passatempo inútil. Será que eles não têm o que fazer? Quem nunca pensou isso, levanta a mão. Né? O tal do julgamento. Eu trabalhando tanto e o outro não para o dia inteiro. Aí aparece, ouve a voz do Emmanuel. Né? Nós também temos um Emmanuel, a gente não liga para ele. Mas ele está sempre falando alguma coisa na nossa cabeça. Ouve a voz de Emmanuel. O bilhar também é criação de Deus. Por quê? Detém os espíritos para que não sigam o caminho das trevas. Enquanto esses jovens se divertem, não mentalizam crimes, não aumentam suas próprias faltas. É olhar o outro lado das coisas. Né? Sempre negativo, sempre negativo, sempre negativo. E em tudo há um aprendizado, pensando maior, transcendendo, saindo, né, desse terra a terra aqui da matéria. Né? Estão ali jogando o tempo inteiro, mas se não estivesse ali se distraindo entre os amigos, estaria fazendo coisa pior. Né? Porque na faixa vibratória que nos encontramos, o tempo inteiro a gente escorrega para fazer uma coisa pior. Tem que forçar. Né? Nos limitarmos para não escorregarmos de novo. Então eles estavam limitados numa brincadeira entre amigos, né? Não necessariamente num trabalho remunerado como ele está. Então está aí o Emmanuel sempre de olho no seu trabalho. A dupla escreveu mais de 400 livros. Olha essa passagem que interessante. 1941. Olha que o Emmanuel chega com uma informação para ele, que algumas autoridades espirituais, que serão essas autoridades espirituais, acima de Emmanuel, Emmanuel já é top, acima de Emmanuel, quem será? Né? Desejam realizar um trabalho de despertamento, de conscientização, através de páginas que falem da realidade da vida espiritual. Agora vai rasgar mesmo o véu para a gente enxergar. O Kardec rasgou um pedacinho, agora vai rasgar o resto. E logo depois, né, dessa comunicação, o Chico já vê ao seu lado um novo amigo que nós conhecemos como André Luiz, mas que na verdade não chama André Luiz. Quem chamava André Luiz era um dos irmãos do Chico. E quando ele aparece, que Chico pergunta o nome, ele fala: qual é o nome desse rapaz que está dormindo aí? André Luiz. Então pode colocar André Luiz. Né? Então é interessante, né, os espíritos colocando todo o nome dos filhos de André Luiz, achando que está homenageando o espírito, homenageando o irmão do Chico. Mas é opcional. E aí estava ali em companhia de seu mentor Emmanuel. Então veja, Emmanuel veio apresentar, olha a organização da espiritualidade. Né? Não chegou André Luiz e falou: vamos escrever, como alguns médicos aí que estão escrevendo livros falaram. Aí chegou o espírito querendo escrever, eu comecei a escrever. Não é assim que funciona. Primeiro tem que ter a autorização do mentor do médium, para ele acompanhar. Por isso que todo livro de André Luiz tem o prefácio de Emmanuel, se é que vocês já repararam nisso. Ele apresenta, houve uma autorização, houve um objetivo, não são romances apenas para nos distrair. É um livro altamente doutrinário, já estudamos aqui várias vezes. E o que mais que acontece? Não é só o espírito chegar, vamos lá começar a escrever. Bom, olha as palavras de Chico. Dentro de algum tempo, familiarizei-me com esse novo amigo. Participava de nossas preces,
perdia tempo comigo, conversando, contava-me histórias interessantes, achava estranho o cuidado dele, o interesse e a estima. Entretanto, decorrido algum tempo, disse minha mãe que estava o companheiro treinando para se desincumbir de tarefa projetada e, de fato, em 1943, é lançado o livro Nosso Lar, um dos livros mais vendidos espíritas. Né? Então, olha que interessante, nós sabemos que num trabalho mediúnico há um acoplamento perispírito do médium com o perispírito do espírito. Né? Precisa ter uma afinidade perispiritual. E isso se faz como a gente mesmo. Como é que a gente fica amigo de alguém? Não é pela frequência de encontros? E como é que nós nos tornamos amigos aqui? Porque nós nos encontramos todas as segundas-feiras, já sabemos o nome, conversamos, né? E vamos aos poucos nos afinizando cada vez mais. Com os invisíveis não é diferente. Então eu já queria passar um tempo com eles escrevendo que fossem amigos, né? Para facilitar esse intercâmbio. Era isso que estava acontecendo com o Chico, conversando com o espírito, como a gente conversa com um amigo, né? Uma cozinha, tomando um café. Ele conversava com o espírito também, tomando seu cafezinho. Só o espírito não tomava, mas ele não é estranho. A pessoa ir tomar café na cozinha e ficar conversando com o espírito para fazer amizade? Nunca fizeram isso? Sei que sabia ainda não, mas é possível. Aliás, a gente quando toma café sozinho na cozinha, acha que está sozinho, né? Aí começa a pensar, às vezes alguém responde, realmente, você deveria fazer isso amanhã. Todas as preocupações são tomadas pela espiritualidade. A tarefa não se inicia de imediato. O trabalho que ambos vão realizar não é um trabalho comum de psicografia. Reveste-se de características especiais e exige de ambos a melhor identificação possível, né, para poder extrair o mais fidedigno possível aquelas informações. Para maior afinização, André Luiz acompanha o médium em todas as suas tarefas que demoram em conversações. Eles ficaram 2 anos, né, caminhando juntos até começar a escrever. Isso é outra coisa que os médicos precisam aprender: paciência. Você não consegue uma comunicação, espera um tempo, continua vindo, continua estudando, uma hora vem. Né? Mas já quer sentar ali, já quer receber Jesus, então é difícil. Olha lá. Acredita-se que a sua fisionomia seja mais ou menos essa, de quem viu e alguém fez um retrato falado. Né? Há algumas especulações de quem tenha sido, mas isso não vem ao caso, não é importante. André Luiz está representando um círculo, talvez vasto, de entidades superiores. Esse espírito vai ajudar na psicografia representando os espíritos superiores. Né? Ele é o embaixador da espiritualidade aqui para nos auxiliar. Digo isso porque quando estava psicografando o livro dos Missionários da Luz, houve um dia em que o trabalho se interrompeu. Olha que interessante. Levou vários dias parado. Depois informou Emmanuel que haviam sido realizadas algumas reuniões no plano espiritual para o exame de certas teses que André Luiz deveria ou não apresentar no livro. Será que já estaríamos preparados para conhecer aquilo que ele estava querendo colocar no livro? Então as reuniões foi para isso, para replanejar o que seria ditado. Em psicografando o capítulo Reencarnação do mesmo trabalho, por mais de uma vez vi Emmanuel e Bezerra de Menezes associados ao autor, fiscalizando ou amparando o trabalho. Olha a importância das séries, né, de André Luiz, para alguns companheiros nossos achar que não dar crédito a esses livros como acontece hoje. Né? Porque Kardec não falou desse jeito, então não é assim. Kardec falou que podia ser falado. Né? Chico Xavier veio para complementar, né, obras subsidiárias para melhorar o nosso conhecimento. Por isso que não se lê André Luiz antes de ler Kardec. Né? Primeiro fazemos a base para conhecer o que é o Espiritismo, o que veio, e depois vamos para Chico Xavier. Se fizer o contrário, às vezes dá um certo nozinho. Né?
A obra de André Luiz Chico Xavier é realmente notável pela riqueza de seu conteúdo. Constitui-se material de estudo, não é só para ler e deixar na estante. Ler para conhecer, vai relendo, grifando, parando, meditando, que ela é muito rica em doutrina. Muitas de suas revelações aguardam que o tempo e o amadurecimento dos espíritas venham a confirmar. Então tem obra que a gente só vai entender daqui a 10, 20, 30 anos, que a gente precisa amadurecer para entender. Por isso que o nosso lar a gente lê várias vezes, em várias épocas da vida, e vê coisas que no primeiro momento não tinha percebido. Que agora a nossa visão ampliou, agora a gente ficou mais tempo na doutrina, agora a gente já faz, né, algumas analogias que nos auxiliam a entender. Chico não saiu àquela época e nos anos seguintes se vangloriando, né, alardeando a elevação do trabalho que estava realizando. Outra lição para os médicos, né, que são oratórias anuais para os espíritos. Nosso lar, na sequência, Os Mensageiros, que agora vai ser lançado o filme, né, já foi o Nosso Lar, no meio do ano, né, que deve ser lançado, já está gravado. Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Um Mundo Maior, Libertação. Não leia Libertação primeiro, tem que passar por todos os outros, né, que aqui vai ficando mais denso. Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução de Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e a Vida Continua. Né? Eu falo que o Espiritismo não fala de sexo, tem um livro falando sobre isso, né? Como tem de Emmanuel também, de sexo. Olha o que ele diz: isto é o que eu acredito, sem saber se está certo, porque no meio dessas realizações eu estou como um batraca na festa, né? Uma baratinha. Assim. Eu comparava como alguém que não sabia o que estava acontecendo, mas estava se doando. A luz que por vezes me rodeia me amedronta. Ele ainda está muito novo, né? Tudo era novo para ele, como é novo para os médicos que começam a perceber as coisas. Vejo, ouço e me movimento no círculo desses trabalhos, mas podes crer, vivo sempre com a angústia de quem se sente indigno e incapaz. Por que eu, né, que tenho que escrever esse livro? Por toda a história dele, né, que eu mostrei. Cada dia que passa, mais observo que a luz é luz e que a minha sombra é sombra. Reconhecendo a minha indigência, tenho medo de tantas responsabilidades e rogo a Jesus me socorro. Veja a humildade de alguém que tem toda essa tarefa grandiosa, que é uma missão, mas não se sente um missionário, né? Não sai contando para as pessoas, nem que é médico. Procura até esconder a sua própria luz para poder conviver com os demais. Chico via, falava com os espíritos como se estes pertencessem ao plano material. Então ele dizia, né, que as pessoas entravam no quarto dele e já não sabia mais qual era encarnado. Se encarnado, ele tratava todo mundo do mesmo jeito. É o que devemos fazer também. Né? Quando entrar um desencarnado na nossa casa, chama para tomar um café, certo? Se ele não tomar, é desencarnado. Vive eles entre os dois mundos, o físico e o espiritual. Por isso que Herculano Pires o chamava de espírito interexistencial. Estava lá e cá. Isso sem falar na natureza da sua missão, nos preparativos que antecederam a sua reencarnação e na assessoria sempre de Emmanuel. Até vai envelhecendo. Olha, outra informação interessante que também nós podemos fazer. Chico chegou a comentar que assistira a uma aula de Emmanuel sobre os evangelhos na espiritualidade. Já se matricularam para esse curso de Evangelho na Espiritualidade com o professor Emmanuel? Qualquer um pode participar. Né? A gente dormir e peça essa noite, ó, quero assistir como ouvinte, né? Quero participar como ouvinte da aula de Evangelho que o Emmanuel vai ministrar. Né? O desdobramento que tem a ver com a mediunidade dele. Outra coisa que pergunta, como é que uma pessoa que só estudou até a 4ª série escreveu mais de 400 livros? Né? Como é que é isso? Então, ele adquiriu cultura como? Além do acervo intelectual do perispírito, que ele trouxe de outras vidas, que nós não sabemos quem foi Chico Xavier,
né? Aqui, aquela simplicidade, né? Naquele do povo, mas que espírito que estava ali naquele corpo tão frágil? Ninguém sabe. Traz do passado, tem assistência constante de Emmanuel, sempre orientando, né? Dando aulas para ele, e se encarrega de enriquecê-lo em novos conhecimentos. Então, o espírito assim não dorme, né? O corpo descansa e ele vai estudar, para se preparar cada vez mais, né? Para o melhor trabalho por caridade. Numa entrevista, Elias Barbosa pergunta para ele: você se reconhece atualmente dispondo de mais facilidade para falar e escrever, né? Já que você só tinha quarta série primária? Sim, não posso esquecer que debaixo da disciplina de Emmanuel, né? Que por misericórdia de Jesus me dispensa atenções constantes de um professor, estou numa escola constante desde 1931, quando surgiu, escreveu o Parnaso da Leitura. Algum proveito de tantas bênçãos recebidas devo demonstrar. Então ele andava com o professor ao lado o tempo inteiro. E terminando, nosso serviço não é de propaganda, diz Emmanuel, é de construção. Né? Então o que se está construindo a partir do trabalho dele? Viver a fé, torná-la operante e assim apresentá-la aos olhos do mundo. É fácil falar e transmitir conceitos, difícil é vivê-los e dar-lhes testemunho dia após dia ao longo de toda uma existência, que quando, em 30 de junho de 2002, aos 92 anos, ele deixa o corpo tombar a terra e se torna luz na espiritualidade. Esses dois livros, onde eu tirei, lindos casos de Chico Xavier, inclusive temos no nosso canal, né, o projeto Prosa com Chico, que cada sábado apresentavam, né, 10 minutos de uma história, várias pessoas foram convidadas e ainda estão lá. E Sueli Caldas Schubert, que é testemunho de Chico Xavier, são várias cartas que Chico escrevia para Manuel Quintão, à época presidente da FEB. Então, o que aprendemos com Chico Xavier? Uma vez, um colega falou, né, um colega espírita, que ele não conseguia ser espírita como Chico Xavier. Né? Alguém consegue? Oi? Que pergunta difícil, né? A resposta é: ainda não. Mas todos nós vamos ser Chico Xavier um dia. Tem dúvida disso? Senão a gente pode ir embora agora, porque é isso que a doutrina nos diz. Estamos em evolução, né? E seremos. E a diferença é que ele veio antes, caminhou um pouco mais e veio como professor. Né? O professor é aquele que estudou mais do que a gente e vem nos ensinar. Ele é o nosso professor de espiritismo, de humildade, de fé, que estamos querendo aprender, ou não estamos querendo. Né? Outro dia eu estava pensando que a gente fala de mundo de regeneração, mas depois do mundo de regeneração tem o mundo dos felizes. Regeneração é um pouco diferente daqui, um pouco. Mas dos felizes só vai morar Chico Xavier. Né? Se um Chico Xavier já fez toda essa diferença, imagine toda a população Chico Xavier. Né? Inclusive nós. Nós só moraremos nesse planeta se já tivermos chegado ao nível de Chico Xavier. Como se faz isso? Só temos que tirar 3 coisas da gente. Olha, facilidade. Orgulho, vaidade e egoísmo. São esses 3 obstáculos que nos impedem de ser como Chico Xavier. Né? O que é o egoísmo? É quando eu penso em mim, quando eu tenho que tomar uma decisão, primeiro do que no outro. Né? Vontade de ir ao centro hoje, né? Mas está frio, né? Nossa, mas vai demorar, né? Depois chega tarde. Então, eu fico pensando em mim e não penso que às vezes alguém aqui está esperando, né? Para ter um atendimento fraterno. Às vezes um familiar desencarnado está me esperando aqui para me dar um abraço, que aqui é mais fácil viver do que na minha casa. Os fluidos que recebemos aqui, né? E o que podemos contribuir com os nossos fluidos. Então, toda vez que eu pensar em mim primeiro para tomar uma decisão, o egoísmo pulou na frente. Que momento que Chico Xavier pensou nele?
né? Como tem uma outra história que ele estava atrasado para o serviço, né? Uma senhora na janela falou: ô Chico, eu estava esperando você passar, que ontem você me deu uma receita, mas eu não entendi direito como que eu vou tomar um remédio. Ah, agora eu estou atrasado para o serviço, na volta eu passo aí. Aí aparece o irmão, né? Chico vai atender, mas eu estou atrasado, vai lá atender a irmã. Aí ele faz com a cara de criança, né? Beijo, vai lá, explicou para ela, falou: eu sabia que você ia voltar, né, para me explicar. Aí quando ele foi embora, a irmã falou: olha para trás. Aí tinha um facho de luz saindo dela até ele, né? Olha o quanto a gente ganha em auxiliar o outro ao pensar primeiro no outro, né? Mas por que eu preciso pular? Por que eu sou mais importante que o outro? A sociedade nos fala isso, né? Nos deseduca assim. A gente entra na normose. Todo mundo pensa assim, eu tenho que pensar assim. Imagine se Chico Xavier tivesse pensado como todo mundo. Essa é a diferença de um Chico Xavier para as outras pessoas. Né? Vamos falar de nós, para as outras pessoas. Né? Então é fácil, né? Começa pensando: Jesus o tempo inteiro falou, é o outro, tem que amar o outro, tem que perdoar o outro. Mas o outro não quer meu perdão, aí é problema dele. Você tem a obrigação de perdoar. Você tem a obrigação de ajudar. Né? Mas ele nunca me ajudou, aí é problema dele. Você tem a obrigação de ajudar. Quantas vezes? Sempre. Senão não evolui. O Espiritismo vem nos reforçar isso. Todas as obras de André Luiz reforçam isso. Né? Aqui que é uma Cipriana, né? Uma personagem, né? Tantos outros personagens que temos lá. Por que eles estão em nosso lar, né? Cheio de luz? Porque se iluminaram. Mas a gente não tem pressa. Né? Se tivesse, a gente já estava mais adiante. Mas continue vindo aqui, porque aqui a gente vem para aprender a ser humano. Uma das coisas que o Espiritismo fala muito, e quem ainda não viu, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a importância da prece. A prece é a oportunidade da gente estar lado a lado com Jesus. Senti-lo mais próximo de nós. Querem ver? Fechamos os olhos. E ao fechar os olhos nesta casa, ao nosso lado, já aparece o mentor amigo. Aquele irmão ou aquela irmã que endossou a nossa vinda, quando, assim como Chico Xavier, aqui aportamos, aqui nascemos, para uma trajetória de luz, porque também deixamos o nosso rastro de luz, para que sejamos professores do bem, se o bem já fizer morada em nós, começando pelo nosso pensamento, pelo nosso olhar sobre a vida, pelas nossas palavras que contribuem com o bem e com a edificação desse mundo maravilhoso que está sendo construído e que estamos auxiliando. Pelo nosso coração cheio de amor, que precisa brilhar, abraçar o próximo, e as nossas pernas nos levem onde tem um trabalho a ser feito e nós somos convocados para esse trabalho. Aquele irmão caído é o irmão que precisa da nossa mão para soerguê-lo, para colocá-lo em pé e apontar-lhe a direção, como tantos outros apontaram para nós e chegamos até aqui, na tua casa, Senhor, para reforçar em nós o Evangelho que vieste exemplificar na terra, em cada passo, em cada olhar, nos curar das nossas imperfeições, nos mostrar que há um reino em outro mundo, o mundo espiritual que nos aguarda. A todos nós estamos caminhando para ele, mas não vamos sozinhos, vamos com todos que estão ligados à nossa história pelos laços de amor e da fraternidade. Nesse instante, pedimos a todos eles, todos os que fazem parte da nossa história, a tua luz, a tua paz, o teu envolvimento de amor. Graças a Deus.